Uma das formas é analisando e tendo uma correta gestão de custos, de gastos. Você precisa ter o controle da sua empresa, né? Porque se você está gastando energia além do necessário, se você está gastando insumos além do necessário, se você está perdendo, tendo prejuízo, produzindo o que não foi vendido, você vai ter prejuízo e isso faz com que o seu lucro seja menor. Talvez o seu faturamento não tenha, talvez você não sinta nenhum impacto no seu faturamento, mas tendo um lucro menor, um prejuízo ou gasto desnecessário, o seu lucro vai ser menor e você vai ganhar menos. Então, uma forma é tendo o controle dos seus gastos na sua mão, na palma da sua mão. Quanto de energia foi gasto? Quanto de material foi gasto? Quanto de peixe você precisou comprar? Será que você perdeu alguma coisa? Será que deixou de utilizar, ficou para o outro dia e ficou podre? Então, tendo um controle, uma gestão adequada do seu negócio, você vai conseguir aumentar o seu lucro e aumentando o seu lucro, você vai ter um retorno, uma efetividade do seu negócio muito maior. E uma outra forma também, quanto mais rápida for a sua produção, maior é o seu lucro. E algumas pessoas não entenderam. Por quê? Que quanto mais rápido eu produzo, maior é o meu lucro. Pelo seguinte, eu vou colocar uma situação exemplo aqui para vocês terem mais facilidade de compreensão. Vamos supor o seguinte, um mecânico, certo? Você tem um carro, você levou esse carro ao mecânico e esse mecânico nunca consertou um carro da sua marca, um carro igual ao seu, certo? E o seu carro estava com problema, você levou lá e ele não conhecia o seu carro. Então ele teve que escutar o barulho, ele teve que estudar, ele teve que pesquisar e ele chegou a uma conclusão. Ele chegou a uma conclusão, viu que uma peça estava estragada, essa peça custava R$50, certo? Olha só. Essa peça custava R$50 e a mão de obra dele R$100. Ou seja, a gente teve que pagar 150, sendo que 50 foi para a peça e 100 foi a mão de obra. Então o dinheiro que ele ganhou foi R$100. Só que ele demorou 4 horas para identificar e corrigir o problema do seu carro, ok? Depois de uma semana, o seu amigo, que tem um carro igual ao seu, teve o mesmo problema. Aí você levou, indicou esse mecânico, porque ele conseguiu arrumar o seu carro. Então, o seu amigo levou esse carro a esse mecânico, só que esse mecânico já sabia qual era o problema, já sabia qual era a peça. O valor foi o mesmo, R$50 pela peça, R$100 pela mão de obra. Só que agora ele só demorou 1 hora para consertar o carro, porque ele já sabia o que estava acontecendo. Então, no primeiro momento ele gastou 4 horas e ganhou R$100. No segundo momento ele gastou 1 hora e ganhou R$100. Significa que a hora trabalhada dele na primeira situação foi de R$25. Ou seja, em 1 hora de trabalho ele gastou R$25. Por quê? Porque ele demorou mais. Na segunda situação, em 1 hora de trabalho ele ganhou R$100. Por quê? Porque ele já sabia, já conhecia o problema e ele foi assertivo. Ou seja, quando ele gastou mais tempo, ele ganhou menos. Quando ele produziu mais rápido, ele ganhou mais. Por isso, esse mesmo raciocínio a gente traz para o sushi. Quanto mais rápido você produzir o seu sushi, maior vai ser o seu lucro, certo? Então, se hoje você gasta 15 horas para fazer 20 bandejas, situação exemplo, tá, gente? Se hoje você gasta 15 horas para fazer 20 bandejas de sushi, você tem um determinado lucro. Se daqui a um mês você ganhar prática, experiência, e ao invés de gastar 15 horas para fazer 20 bandejas de sushi, você abaixa isso para 10 horas, né? O seu faturamento pode não mudar. Você vendeu as mesmas 20 bandejas, porém, como você produziu mais rápido, o seu lucro aumentou, certo? Então, por isso, uma das formas da gente maximizar, para a gente deixar o nosso negócio, para a gente otimizar o nosso negócio, para a gente ter um retorno melhor no nosso negócio de sushi, é produzir mais rápido. Quanto mais rápido você produz, maior vai ser o seu lucro. Obviamente, a gente precisa compreender que velocidade não é nada sem qualidade, certo? Se você, pensando em produzir mais rápido, reduzir a sua qualidade, isso lá no final, ao invés de significar um aumento no faturamento, pode significar perda de cliente.
e aí o seu faturamento vai cair, o seu lucro consequentemente.